Bem-vindo ao treinamento de sinalização de segurança, conforme exigência da NR26. Padronizar as cores na sinalização de segurança a fim de identificar equipamentos, tubulações e delimitar áreas ajuda a conscientizar os colaboradores e tornar o ambiente de trabalho mais seguro. Então, no dia a dia, isso é algo que vai estar ajudando as pessoas, porque a pessoa já só de bater o olho e sabe, olha, tal lugar tem tal risco. Por exemplo, aquela placa lá, uso obrigatório de EPI. Às vezes a pessoa esqueceu de usar um EPI, aí quando vê a placa, a pessoa, opa, eu devo usar. Ou uso obrigatório de capacete, proibido o uso de celular. Isso são placas que vão estar advertindo. E no nosso dia a dia, às vezes a gente precisa de coisas óbvias assim para estar nos lembrando, porque senão, durante nossa atividade, como meio automático, a gente pode acabar esquecendo. Então, meu conselho, use e abuse das sinalizações. Quanto mais visual, melhor. A NR26, ela diz que devem ser adotadas cores para a segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, isso a fim de indicar e advertir acerca de riscos existentes. As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar equipamentos de segurança, delimitar a área, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra os riscos devem atender ao disposto das normas técnicas oficiais. A utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. Então, no caso, temos as cores, temos a placa lá escrito dizendo qual é o risco que tem, temos o cone de sinalização, temos aí a fita zebrada, correntes, temos a sinalização sonora também, ou, por exemplo, o alarme de incêndio, o alarme de emergência, o alarme sei lá, quando está usando o guindaste, um alarme para mostrar que está sendo movimentado cargas. Então, assim, a gente usa a sinalização visual, né? Temos a parte escrita, temos as partes das cores que facilita a visão dos funcionários, né? Quando a curva chamar aquela atenção, então facilita o entendimento. E também temos o sonoro, porque às vezes a pessoa passou batido, não conseguiu ver, mas o fato de ter aquele sinal lá, a pessoa já vai ter uma atenção maior. Então devemos usar todos os meios de sinalização possível para garantir a segurança. O uso de cores deve ser o mais reduzido possível, isso a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador. Exemplo, antigamente em São Paulo, algumas partes ali do centro, tinha muito acidente nos faróis. Aí, durante as investigações, né, as pessoas disseram que devido a vários anúncios nas lojas, tipo, compra aqui, promoção, muito anúncio visual que tinha, acabava distraindo os motoristas. Então, eles olhavam para os anúncios e esqueciam de olhar o farol. E acabavam ultrapassando o farol vermelho, o que causava acidentes. Por isso, teve até uma lei lá que reduzia o tamanho de anúncio, essas coisas, lá no centro da cidade. A NBR 7195, ela determina as cores que devem ser usadas para a prevenção de acidentes, identificar e advertir contra os riscos. Exemplo, o vermelho ele deve ser usado para identificar e distinguir equipamentos de proteção e combate a incêndio. Os acessórios desses equipamentos eles devem ser identificados na cor amarela. O exemplo seria registros e válvulas. O vermelho também é usado em sinais de parada obrigatória e de proibição. Então, vai alguns exemplos aí da parte de incêndio, os extintores, a tubulação do sistema de incêndio, a placa de pare, que é uma parada obrigatória. Esses são os mais comuns da gente identificar. O amarelo ele indica situações e locais de risco, geralmente usados para placas de atenção e proteção de placas móveis. Então, aí um exemplo, a placa, cuidado, não opere equipamento em manutenção, ou cuidado, piso molhado, são tipo de coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Branco, ele aponta o sentido de circulação, demarca passadiços, passarelas e corredores de circulação exclusivamente de pessoas.
áreas em torno de equipamentos de socorros e urgência, abrigo de coletores de serviços, abrigo de coletores de resíduos de serviços de saúde. Isso por quê? Porque no serviço de saúde a gente é identificado no branco, na cor branca, tá? Agora, nos demais lugares, aí o abrigo de coletores de resíduos acaba sendo identificado na cor preta. Então, preto, vamos lá, empregado na identificação de coletores de resíduos, exceto nos serviços de saúde. Normalmente, identifica canalizações inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade. Então, é bem comum também que você encontre tubulação preta, por exemplo, na passagem do sistema de diesel. Então, ele vai estar geralmente identificado na cor preta. Azul, ele indica ação obrigatória, como uso de EPI ou impedir a movimentação e energização de equipamentos nas suas etiquetas de bloqueio de manutenção. Então é bem comum também essa azul esse bloqueio de manutenção, por exemplo, na parte elétrica, né? Às vezes a pessoa vai operar, aí você deserniza o equipamento e põe aquele bloqueio, né? Geralmente na cor azul, para a pessoa saber que não pode mexer enquanto todos não saírem do local. Normalmente também tem esse bloqueio, além do bloqueio, eles colocam um cadeado. Por exemplo, tem 4 funcionários, aí eles colocam, cada um tem uma chave. Então, aquele equipamento só vai ser energizado após os 4 saírem e girar a chave. Então, se tiver um lá dentro, ele não pode ser ligado. Isso por quê? Porque se você for fazer uma manutenção na área perigosa, assim, no caso de energia, e não tiver nenhuma placa de aviso, algum colaborador pode passar, está precisando de energia, acionar o lugar, acionar a energia elétrica. Aí quem está mexendo lá, realizando a manutenção, pode acabar levando um choque elétrico e até mesmo morrer. Então, por isso, é sempre usado esse bloqueio de segurança. O verde, ele identifica equipamentos de segurança e primeiros socorros, como chuveiro lava-olhos, macas ou EPI. Também para delimitação de áreas seguras quanto a riscos mecânicos. Então, você vai ver lá, a utilização do caminho seguro, tem verde. Ou a placa identificando qual é o local de saída de emergência. O ponto de encontro. Então, tudo isso geralmente vai estar identificado com a cor verde. Laranja, ele indica perigo e é utilizado em partes móveis e perigosas de equipamentos e máquinas. É bem comum a gente ver essa cor laranja muito na construção civil. E púrpura, ela é usada para indicar perigos vindo de radiação. Ela deve ser usada em portas de acesso a locais onde existem materiais radioativos ou contaminados por radiação. Então, sei lá, lixo radioativo, ou vai acessar um lugar, tá lá a placa, perigo, radioatividade, uso de EPI. Então, nesse caso, quando você vê essa placa na cor púrpura, identificando radiação, você já sabe que você não pode acessar lá de qualquer jeito. Tem que ser profissional treinado, capacitado para isso e usando os EPIs adequados para aquela proteção. E também ninguém vai tocar em um lixo radioativo, né? O cinza, ele subdivide-se em duas categorias, que é o cinza claro, que designa a canalização em vácuo, e o cinza escuro, que é usado para eletrodutos. O alumínio, ele é usado para alertar quando há canalização que contém gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade. Então, gases liquefeitos geralmente vai estar nessa cor alumínio. Curiosidades, tá? A NBR 7195 determina que a cor vermelha não deve ser usada para indicar perigo. Por quê? Porque ela geralmente é usada para identificar equipamentos de combate a incêndio. Então, se você pega essa cor vermelha para identificar algo perigoso, pode acontecer que na hora de emergência, quando a pessoa for combater um incêndio, eles correm para o local perigoso para pegar, ao invés de correr para onde está o equipamento de combate a incêndio. Então, por isso, o vermelho não deve ser usado para indicar perigo. Outra é a mangueira de oxigênio, ela deve ser identificada na cor verde e a mangueira de acetileno na cor vermelha, porque esses geralmente são muito usados no processo de
solda. Diagrama de Rommel. Esse é uma técnica muito usada para indicar sobre os perigos, né? Perigos aí, substâncias químicas, transporte de produtos químicos, combustível, sempre vai estar identificado com o diagrama de Rommel. Ou até mesmo na FDS, que é a ficha de segurança de produtos, vai estar ele lá mostrando sobre os perigos, ou no rótulo também, na embalagem de certos materiais. Então, assim, um azul, ele identifica risco à saúde. Então, se está um zero, é o produto não perigoso ou de risco mínimo. Tiver, na parte azul, tiver o número um, quer dizer que é um produto levemente perigoso. Se tiver o número 2, o produto moderadamente perigoso. Número 3 é um produto severamente perigoso. E 4 quer dizer que é um produto letal. O vermelho já identifica a inflamabilidade. Então, se está lá na parte vermelha e tiver um zero, quer dizer que o produto não queima. Se tiver um, produtos que precisam ser aquecidos para ignição. Se tiver o 2, é um produto que entra em ignição quando aquecido moderadamente. 3, é um produto que entra em ignição em temperatura ambiente. 4, quer dizer que é gases inflamáveis ou líquidos muito voláteis. O amarelo indica reatividade. Então, se está o zero, quer dizer que é normalmente estável. Normalmente estável também. Porém, ele pode se tornar instável quando aquecido. O 2 quer dizer que tem uma reação química violenta quando exposto a temperaturas ou pressões elevadas. 3, ele é capaz de detonação ou decomposição com explosão quando a fonte de energia severa. 4, ele é capaz de detonação ou decomposição com explosão a temperatura ambiente. E o branco são riscos especiais. Então, vai ter, na parte branca vai estar lá, se tiver KY, quer dizer que é oxidante forte. Acid, quer dizer que é um ácido forte. ALK, quer dizer que é um alcalino forte. Se tiver Cor, quer dizer que é um material corrosivo. E se tiver o W, quer dizer que o material não mistura com água. Aqui vai o exemplo desse diagrama, né? Então, nesse exemplo, a gente vê lá, o vermelho está com zero, o amarelo com um, o branco tem um core e o azul está com 3. Então, já só de olhar para esse modelo, a gente identifica que esse produto, o risco de inflamabilidade dele é zero. Assim, ele só queimará acima de 93,4 graus. A reatividade dele é 1, então assim, ele é instável sobre o calor. Mas nos riscos especiais, no metal branco, você vê que tem um corte, então quer dizer que o que é um material corrosivo. Então você já não pode tocar nele sem a proteção. E no azul está risco 3, quer dizer que ele é muito perigoso para a saúde. Agora, se no vermelho tivesse lá um 3, você já ia falar, opa, o material é inflamável. Ou 4, por exemplo, é extremamente inflamável. Aí se tivesse no reatividade, se tivesse um número 4 no amarelo ali, seria um material que pode detonar. E no azul, se tivesse 4, já falava mortal. Mas se tivesse o 0, queria dizer que o risco à saúde é normal. Não teria. Identificação de carga e sua periculosidade. Então, os veículos que transportam produtos perigosos pelas estradas brasileiras são obrigados a portar painéis e rótulos visíveis, indicando o que transporta e o perigo que esse produto oferece. Existem dois números inscritos horizontalmente nesses painéis. O da parte superior ele é chamado número de risco e o da parte inferior identifica o produto de acordo com a extensa tabela estabelecida pela ONU. No rótulo de risco tem lá o símbolo de risco e tem a classe e subclasse dos riscos. Número de risco.
Para a interpretação do idioma dos números de risco, requer o conhecimento de duas tabelas que têm muito a ver entre si, facilitando a memorização. A primeira tabela apresenta o principal risco do produto, já a segunda tabela apresenta os riscos subsidiários, e a presença da letra X precedente ao número de risco indica que aquela substância reage à água. Então, lá, tabela 1. 2 quer dizer que é gás. 3, líquido inflamável. 4, sólido inflamável. 5, substâncias oxidantes ou peridóxidos orgânicos. 6, substâncias tóxicas. 7, substância radioativa. 8, substância corrosiva. Já na tabela 2, 0 é ausência de risco. 1 quer dizer que é explosivo. 2, emana gases. 3, inflamável. 5, oxidante. 6, quer dizer que é tóxico. 7, radioativo. 8, corrosivo. 9, perigo de reação violenta por decomposição. Aqui um exemplo dessas sinalizações nos caminhões de transporte, tá? Você pode ver que tem na frente do caminhão, tem a sinalização atrás, tem do lado direito e do lado esquerdo. Por quê? O exemplo, quem vem atrás do caminhão tem que ver o perigo que ele tem. Então vai estar a placa traseira vai estar mostrando. Quem está vindo de frente tem que identificar também o perigo existente. E, por exemplo, se o caminhão, sei lá, se o caminhão é esmagado, se ele bate na frente e outro caminhão bate e outro carro bate atrás dele. Aí então tem a sinalização lateral, que vai estar aqui, quem vai vir de lateral para realizar o resgate, o atendimento, vai ver o perigo que esse produto tem. E se ele tombar para um lado, do outro lado vai ter essa placa também identificando. Então por isso que é feito sinalizações em vários pontos estratégicos do caminhão. E normalmente quem anda com esse caminhão também, eles andam com uns kits de emergência ambiental, tá? Por exemplo, se houver um vazamento, alguma coisa, os colaboradores já são treinados, né? Eles vestem os seus EPIs, roupa especial, pegam o kit de emergência ambiental e já realiza aquele controle para evitar que esse material escorra aí para os ambientes, principalmente se for vias de nascente ou rios. Rótulo de risco. O rótulo de risco é em formato losango e traz informações sobre o produto. No Brasil, a classificação dos treinamentos perigosos para transporte é determinada pela Portaria 291, de 31 de maio de 1998. Os produtos perigosos são divididos em 9 classes conforme parâmetros da ONU. Então, classe 1, explosivos. Então, se tiver lá 1.1 é substâncias e artefatos com risco de explosão em massa. 1.2, substâncias e artefatos com risco de projeção. 1.3, substâncias e artefatos com risco predominante de fogo. 1.4 é substâncias e artefatos que não apresentam riscos significativos. 1.5, substâncias pouco sensíveis. 1.6, substâncias extremamente sensíveis. Classe 2 são os gases. Então, se tiver 2.1 é gases inflamáveis. 2.2, gases comprimidos não tóxicos por inalação. 2.3, gases tóxicos por inalação. Classe 3 já é referente a líquidos inflamáveis. Classe 4 é sólidos inflamáveis, substância sujeita à combustão espontânea, substância que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Então, se tiver lá 4.1 é sólido inflamável. 4.2, substância sujeita à combustão espontânea. 4.3, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Classe 5, substâncias oxidantes, peróxidos orgânicos. Então, 5.1, substâncias oxidantes.
5.2, peróxidos orgânicos. Classe 6, substâncias tóxicas. São substâncias infectantes. Então, 6.1, substâncias tóxicas. 6.2, substâncias infectantes. Classe 7, substâncias radioativas. Classe 8, substâncias corrosivas. E classe 9, substâncias de perigos diversos. Então, aí a conclusão. Todos devem procurar conhecer as placas de avisos de segurança no seu local de trabalho, que indicam riscos ou advertem sobre procedimentos a serem seguidos. Também devem ser observados e obedecidos outros tipos de sinalização, como as que são realizadas com fita zebrada ou cones de borrachas, usados para isolamento da área. E me sigam aí no meu Instagram, @brunosantos_sist. Muito obrigado pela sua presença. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe no grupo da família. Muito obrigado. Até a próxima!